ar, Cast 65. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos para mais um Cast 65. Já que vocês estão aqui nos acompanhando por esse vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem e também curtir o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Me chamo Felipe, atualmente sou vice-presidente do PCdoB e estou hoje aqui com minha companheira, né, a Neri. Pode se apresentar, Neri, fica à vontade. Olá, pessoal. Eu sou a Neri, como o nobre colega Felipe já adiantou. Eu sou atualmente a secretária de Finanças do PCdoB e sou professora de Educação Inclusiva na Rede Estadual de Ensino. Estamos também com a nossa convidada de hoje, muito especial nesse momento, né? A colega Luriane. Luriane, se apresente, por favor. Olá, me chamo Luriane Confessor, sou conselheira de Santa Cruz. Luriane, já queria começar diretamente na pergunta, né? Acho que vai ser muito bom esse bate-papo aqui. A gente tá com uma pessoa que atualmente é conselheira. Acabou de ser eleita conselheira tutelar do Conselheira. nosso município, né, de Santa Cruz. E já teve a experiência, né? Também, além de ter sido eleita nesse último processo eleitoral que nós tivemos agora no dia 1º de outubro. Início de outubro, né? Primeiro domingo de outubro, não é isso? Primeiro. 1º de outubro. 1º de outubro. E Luriane Confessor, né? É isso seu nome? Isso. Eu queria ser direto. O que é o Conselho Tutelar e quais são as funções deles? Qual é o papel do conselheiro dentro dessa entidade? Bom, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicial, certo? E qual é a função do conselheiro tutelar? A função do conselheiro tutelar é notificar o caso, né, de uma criança ou adolescente e zelar pelo direito da criança e do adolescente. É um órgão muito importante no município, o qual não é bem visto pelo município, infelizmente. E o conselheiro tutelar, ele tem a sua função de trabalhar juntamente com o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Delegacia Civil aqui do município, juntamente também com o CRAS, o CREAS, que são órgãos que são competentes, juntamente com a assistência social e demais órgãos super importantes, que é quando a gente recebe também uma criança violada, né, atualmente, a gente faz a transferência para fazer o BO, faz o boletim de ocorrência logo, com a Polícia Civil, daí a gente segue o destino para o... Essa questão desse acompanhamento da criança, o processo pelo qual ela tem que passar para garantir os direitos dela. Isso, para o ITEP, ela vai fazer o corpo de delito para saber se realmente ela teve abuso, né? E a criança ou adolescente, ela não é só abusada fisicamente, psicologicamente. Diversos tipos de Isso. abuso pelos quais uma criança, uma adolescente pode passar. No caso, a importância do conselheiro seria disso, de garantir os direitos da criança, do adolescente. Isso mesmo. Isso tudo respaldado por um documento importantíssimo, né? Pelo ECA. Isso. Pelo que é atribuições realmente do Conselho Tutelar. Essas são as atribuições, lá pelo direito da criança e do adolescente, tanto na parte da educação e da saúde. Assim, no caso, o Conselho Tutelar, ele acompanha não só a questão de abuso, seja ele da questão física, mas de qualquer tipo de Violação. violação que esteja sendo sofrido por uma criança, por um adolescente, questões de moradia, questões de forma como ela está sendo tratada pelos seus responsáveis. Isso. Essa parte
É E tudo- negligência, é isso mesmo. Inclusive violência do próprio Estado, né? Porque, assim, eu acho que é uma atribuição também procurar que a proteção e a garantia dos direitos, né, da criança e do adolescente, inclusive para que ele tenha acesso à escola, a uma assistência, à saúde. Isso. Não é só aquela visão, né, que muita gente tem às vezes de ser apenas a violação física, né, a violação sexual, a violação psicológica, não é Isso isso? mesmo. Em casos, puxando a sardinha para minha área, a questão de crianças que tenham algum tipo de necessidade específica. Tipo a psicológica. Autismo, Sim. algum tipo de deficiência, né? Seja ela qual for. Essas crianças, elas têm um direito a terem acesso a um atendimento específico, né? Algumas necessitam de determinadas terapias, de acompanhamento psicológico, né? Às vezes necessita de um neurologista, alguma coisa do tipo. O conselho tutelar, ele pode, de alguma forma, auxiliar nisso? Tipo, garantir que os pais estão pelo menos procurando, ou que o município está, de alguma forma, tentando oferecer esse atendimento para essas crianças, para esses adolescentes? Sim, a gente faz um requisito, né, uma notificação, sabe? E a gente faz um encaminhamento diretamente para o CRAS ou CREAS, para que eles tomem essa devida providência em conseguir um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra, uma pessoa especializada nessa área. A gente pode fazer escuta, o conselheiro pode fazer escuta. Ao invés de uma criança, ela chega com um problema psicológico, a gente pode fazer aquela escuta com ele. Porque às vezes ele não tem como dizer em casa que está sofrendo por um abuso, seja ele psicológico, físico, entendeu? Luriane, assim, ele é um órgão subordinado ao Poder Executivo local, né? Mas existe um processo seletivo para se tornar um conselheiro, né? Você poderia explicar como é que são essas etapas? E tem também um processo eleitoral, né? Um processo seletivo, eleitoral. Explica pra gente um pouquinho. Bom, a gente tem que ter vários requisitos, a gente tem que estar apto, né, para fazer essa prova, a gente não pode ter nada com a justiça, a gente tem que estar em dia com o TRE, voltar a cada 4 anos, e a gente passa por um processo de escolha, No que é uma caso, prova. isso seria antes das eleições para conselheiro. Seria uma prévia, vamos dizer assim. Seria um processo de escolha para, a partir desse processo de escolha, vir depois A eleição. aí dentro esse processo de escolha Obter uma nota, desculpa, nota, é realizada uma avaliação. isso. Aí os que obterem de 7 a 10, que é o máximo, um apto. Aí qual é o conteúdo dessa prova? Com relação ao ECA. Para quem não conhece, gente, o ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente. É um documento que regula, né, toda essa questão de leis de proteção, não é isso, Luriane? Isso mesmo. Acho que você conhece a ECA até melhor que eu, né? Que você lida com ela com uma frequência maior do que eu. Um pouquinho. Eu tenho algum conhecimento na área pela profissão, mas não tanto quanto uma conselheira Conselheiro. tutelar. Isso é interessante. E também, assim, tem esse processo seletivo, né? E como é que a comunidade ela pode ter acesso ao trabalho do conselheiro? Como é que a gente pode fazer algum tipo de denúncia, né? E até contribuir também, né? Porque a gente sabe que o conselho não é um órgão fiscalizador, né? Para ir lá só quando existe problema, mas eu acho que também tem a promoção, né? De algumas atividades. E tem a promoção de abuso sexual, né, de crianças e adolescentes, Campanha. a campanha, e tem trabalho infantil, participa do município. E com relação ao órgão, branco aí,
As questões de denúncia, como é que a gente pode acessar, como a população pode ter acesso às informações, a fazer uma denúncia. Isso, tipo, se eu visse alguma situação de uma criança que está passando por algum tipo de negligência, como é que eu chego no Conselho Tutelar? Como que eu faço uma denúncia sobre isso? Como é que eu peço ajuda em relação a isso para o Conselho? Eu levo isso. Bom, tem o Disque 100, que é diretamente. Você também pode fazer a denúncia através do Disque 100. E tem o WhatsApp do Conselho Tutelar, que também é mantido sigilo. Que também faz a denúncia anônima, como e-mail também. Tá? E é mantido sigilo anônimo. Luriane, assim, a gente deu uma olhada nessa questão de número, né, de pessoas que procuraram as eleições e tal para votar. E a gente percebeu, né, Felipe, que tiveram outros municípios que têm menos habitantes e conseguiram uma votação mais expressiva, né? Mais pessoas buscaram os locais de votação e realmente escolheram os seus conselheiros do que aqui em Santa Cruz. Você tem alguma ideia? Você conseguiria explicar para a gente por que que isso acontece aqui no município? Bom, eu fiquei surpresa, né? Eu soube de um amigo meu que teve 1.012 votos em São Bento do Trairê. Aí eu perguntei a ele, mas por que tudo isso? Aí ele falou, não, porque o pessoal daqui gosta de votar. Legal. Mas uma cidade tão imensa, né, como Santa Cruz, uma cidade com mais de 40 mil habitantes, quase 50, 40. E eu fiquei surpresa, né? Que, na verdade, há 4 anos atrás, deu mais votos. Aqui em Santa Cruz teve 2.000 e pouco eleitores que votaram para o Conselho lá. Eu obtive 301 votos, em primeiro lugar 427. A terceira, a quinta colocada ficou 331 votos. E fiquei nessa dúvida, né? Perguntei a ele, ao conselheiro ali de São Paulo. Ele relatou que o pessoal lá realmente gosta de votar. E, infelizmente, aqui em Santa Cruz não tem esse reconhecimento. O órgão ele não é tão reconhecido. Precisa mais ser divulgado. Eu até pego aqui a oportunidade de agradecer a vocês por estar aqui hoje. Importante para o conselho ele ser bem visto. E a gente esteve na última semana no programa da Rádio Santa Cruz. E isso foi também muito importante. Uma ideia de desmistificar essa cultura de que o Conselho Tutelar, né, tem essa imagem assim de que só vai lá assim, tem dinheiro, né? Tem uma imagem assim, talvez não tenha uma imagem tão positiva para a sociedade, é isso? Isso. Seria essa a ideia? Não é um órgão tão importante. Não é um órgão que não é visto, na verdade. Eu faz 3 anos que eu estou lá dentro. Eu comecei como suplente, comecei tirando férias. Hoje estou atuante, devido a conselheira ter se mudado da cidade para outro estado. Eu não posso exercer No caso, quando você foi suplente, você entrou no lugar de alguém que precisou se ausentar. Aí você entrou como suplente e na eleição de 1º de outubro agora, desse ano, você entrou como efetiva, como eleita. Isso. 2024 eu vou entrar como eleita. Esse é um fato interessante mesmo. Eu acho que é importante a gente avaliar isso, porque é um número bruto muito diferente. A gente pega cidades de 5 mil habitantes aqui na região, com números absolutos. Será? Também? Exatamente.
uma questão, É. né, da cultura da sociedade local, de não perceber essa importância que o Conselho Tutelar tem na proteção da criança, na proteção do adolescente. Muitas vezes, no caso da questão que a gente levantou antes, talvez até de uma forma de ajudar os pais a cuidar de uma criança que tenha uma necessidade específica, né? Porque o pai e a mãe podem procurar o conselho. Gente, não estou conseguindo, né, um atendimento que é uma necessidade do meu filho. Posso pedir ajuda para o conselho para que haja esse encaminhamento, né, Lorena, que você mencionou, mesmo. que para que ele possa solicitar para os órgãos competentes que esse atendimento seja disponibilizado. Acho que também seria uma questão de promover ações que o conselho tutelar seja visto com bons olhos pela sociedade como um todo, para que a sociedade conheça a necessidade desse órgão e a importância dele. Inclusive, é uma pergunta: quem é que fica responsável pelo processo eleitoral? É a prefeitura mesmo? É alguma secretaria O específica? CMDCA aqui de Santa É a a secretaria Secretaria de Assistência de Social. assistente social, né? Inclusive, é interessante, né? Eu acho que isso vai ser tema de avaliação, né? Até para que as comissões de organização, né? A própria comissão eleitoral também estimulem mais, né? Uhum, Esse com tema, certeza. né? O debate, né? Porque é importante também os espaços para a gente poder levar quais são as propostas lá de como conselheiro. E uma dúvida, Loriane. Teve a eleição, o processo, a gente viu qual é a função do conselho, do conselheiro, e como são feitas as decisões lá, né? Essas decisões de intervenção, quando vocês pegam um caso, como é que vocês conversam, como isso é construído lá dentro da conselho, Bom, a gente é 5 conselheiros tutelares. conselheiro, né? Só um não decide. Ser 5. Acontece algo que alguém, por exemplo, quer interromper lá dentro. A gente não pode fazer. São 5 cabeças. Cabeça que pensa diferente. Mas lá dentro tem que ter um Um consenso, consenso, né? entendeu? De trabalhar junto. Não tem essa parte de lado direito nem lado esquerdo. Lá dentro é um órgão competente aos 5. Então, o que entrar lá dentro tem que ser resolvido lá dentro, com os 5. Eu não posso decidir algo só. Tem que ser com os 5. Quando a gente sai para uma ocorrência, uma investigação, a gente vai com mais um. E acontece algo inesperado, tem alguém como testemunha, entendeu? E tem que ser um conselheiro. O motorista, ele não pode ser um testemunha da gente. Uhum, sim. Imagino, porque eu acho assim que os casos que vocês pegam são muitas vezes de alta complexidade, né? E a tomada de decisão precisa de uma avaliação muito mais detalhada e que várias cabeças decidindo realmente tem uma maior eficiência, né? Com certeza. Aí, por exemplo, chegou uma denúncia de que uma criança está sofrendo algum tipo de negligência. Aí, obrigatoriamente, vai pelo menos 2 conselheiros fazer uma visita, Então, acompanhar, notificação. para verificar a veracidade dessa denúncia e tomar alguma decisão. Aí a decisão tem alguma tomada de decisão imediata, dependendo do tipo de situação ou da gravidade da situação, ou ela precisa ser retornada, vocês só verificam e trazem essa situação para o conselho para que os outros 3 colegas, todos juntos, tomem alguma decisão. A gente faz uma visita, 2, e leva para o órgão. Lá a gente decide qual órgão fazer essa transferência. Tipo, é negligência, está em situação vulnerável, né? Digamos assim, que uma criança está no meio da rua, a gente pode tirar aquela criança, entendeu? Em um ambiente que não seja cabível. De forma imediata. De
forma imediata. Se ele for criança, ele estiver em um bar ou algo assim, a gente pode conversar com ele e levar até o responsável. Mas se, por exemplo, ele está em um ambiente com um responsável, tirada. O conselho tutelar, ele não pega criança, tá? Só se for em termos de Em negligência. caso de abandono. Porque ele não tem poder de polícia, né? É um órgão Isso. orientador, né? Isso, a não ser que, por exemplo, alguém ligue para a polícia. Aí, de imediato, eles acionam a criança na rua, ela está abandonada, não tem, está totalmente abandonada, não tem ninguém. Aí o conselho vai juntamente com o civil desse local. E caso ele estiver em um bar ou restaurante, a gente pode chamar, levar a sua residência. Muito bom, Lauriane. Gostei demais desse papo, deu pra Bem gente tirar algumas interessante, dúvidas né? sobre algumas questões, né? Um tema aí. Desmistificar o papel do Desmistificar. conselho diante da sociedade, né? Essa questão de talvez papel, uma imagem, né? Que talvez tenha essa questão de como você lida com criança, de repente pode não ter uma imagem muito positiva, mas que precisa ter essa imagem para a sociedade, para o entendimento dos pais responsáveis de que o conselheiro tutelar está buscando o melhor Melhoria, isso mesmo. para o atendimento dessa criança, desse adolescente. Mas Não é isso? muitos enxergam diferente. Acha que o conselheiro tutelar, o conselho tutelar, assim, ele pega as crianças. A gente não pega as crianças. A gente notifica o responsável, conta a situação da denúncia e relata. Ele vai dar o relato dele também, né? O responsável, claro que vai dizer que não ofende a criança ou o adolescente. Mas aí a gente tem todo aquele processo de ter um pouquinho de cautela, procurar ouvir o lado da pessoa que foi, teve a denúncia, né? Responsável. A gente orienta para que aquilo não aconteça mais. E aí, se tiver várias e várias denúncias, a gente aplica medidas cabíveis. Medidas cabíveis. Ótimo. Que bom que esse conselho ele tem uma vida ativa, porque é importante demais a gente ver, né, no cotidiano da gente, nas mídias, muita violação, principalmente da questão, né, da criança e do adolescente. É um público ainda muito imaturo, às vezes, né, de quem está nesse processo de desenvolvimento e tem um órgão desse, né, com esses princípios, né, essas ações, essas intervenções contribuindo, né? E o papel do conselho em si, né? Não só o conselho tutelar, mas toda a dinâmica que envolve a estrutura de conselho, né? Conselho de saúde, de educação, a importância também da comunidade estar presente, né? Eu acompanho, inclusive, nas redes sociais, tem uma página também no Instagram, né? Do Conselho daqui de Santa Cruz. Inclusive, indico para o pessoal ficar, né? Por dentro. Acompanhar, né? Acompanhar as ações que o conselho desenvolve, desmistificar essa ideia, ver o quanto é positivo para a nossa sociedade. E é um dos principais órgãos do município. Ele é a porta para entrada de crianças e adolescentes abusadas sexualmente, psicologicamente, fisicamente. E isso é muito importante para o município, esse reconhecimento. Eu queria muito que o órgão de Santa Cruz ele fosse mais reconhecido. Para você ver, só voltaram 2.000 pessoas. Uma cidade que tem mais de 40 mil. Quem sabe, né, com essas contribuições, a participação mais ativa nas redes sociais, Isso mesmo. nesses próximos anos, até a próxima eleição, exista uma maior conscientização da sociedade, uma amplitude, Maior participação né? social, Uma maior né? participação Participando social na nessas participação do ações do controle mais dessa- conselho. Requer mais conhecimento dos gestores, né? Infelizmente, essa parte. E não tem. Poucas pessoas
querem voltar para o Conselho Tutelar de Santa Cruz. Loriana, acho que a gente já pode encerrar, assim, Encerramos. informações importantíssimas. Desde Agradecemos. já agradeço demais a sua presença Muito obrigada. aqui, Uma honra. importância, né, de trazer todo esse tema que é pertinente ao que a gente internamente vem discutindo na nossa organização também, de ocupar esses espaços, né, de conselhos, de participação social, de controle, para que a gente tenha garantia, né, não só a proteção lá, como é o caso do Conselho Tutelar, a proteção da criança e a garantia dos direitos, né, mas os outros órgãos também, né, de participação, né. Sim, com certeza. Liane, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, né, e pela sua disponibilidade de vir conversar conosco, dos conhecimentos compartilhados, né, conosco e com a sociedade de um modo geral, que com certeza, tenho certeza que várias pessoas vão assistir esse nosso podcast, né, e vão se informar um pouco mais sobre as questões do Conselho Tutelar, que é um órgão tão importante para a nossa sociedade como um todo, mas principalmente para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Com Muito certeza. obrigada. Fique à vontade Obrigada para a você. se despedir também aí do pessoal que está assistindo a gente aí. Fique Tá à bom. vontade. Muito obrigada a vocês, sabe, que me deu e que me deram. Desculpa. E é uma honra estar aqui hoje como conselheira tutelar de Santa Cruz, mais uma vez reeleita ao pleito de escolha do Conselho Tutelar de Santa Cruz. Valeu, obrigado, Loriane. Muito sucesso aí nessa nova Obrigada. etapa. Tchau, E agora eu queria me despedir da galera, né? Antes de encerrar, Neri, pedir para que todo mundo, mais uma vez, se inscreva no canal da gente, curta, compartilha, não só no YouTube, Comentem nos nossos vídeos, nosso comentem, podcast. Instagram, Facebook, nós estamos aí tentando ocupar todos os espaços, né? Com certeza, Então, desde já, levar um pouquinho de conhecimento conhecimento, à nossa sociedade. formação, participação, né? Controle social. Valeu, pessoal. Até mais.